entrar. Olha aí, bom dia. Estamos aqui com Sérgio, né? E a Eunice. Bom dia, Eduardo. Eduardo Stein. A Pamela. Bom dia. Gabriele Lana, bom dia. O pessoal tá na cama, mas está acordando aí, ó. Bom dia, Luciana. Entrou. Marlene também, nosso muito bom dia para Marlene Andrade. Bom dia. Bom dia, dona Sandra Bergin. Olha aí, temos a honra de tê-la. Bom dia, Fabiana Machado, Deise Fabiane. Então temos aí, ó, pessoas que começaram a nos assistir ao vivo, né? Bom dia, Tati. E o pessoal está entrando ali. Nós vamos ter mais aí uns 4 minutinhos para deixar mais o pessoal entrar, para nós iniciarmos mais um dia de jornada, né? Do relacionamento. Bom dia, Karen Schork. Bom dia também a Sandra Bering, eu já falei. Olha aí, ela está hoje aqui, ó. Acordou cedo, muito bem. Bom dia, Andréia. Também agora entrou, muito bom dia. Muito bem. O pessoal está entrando ali, mais uns 4 minutinhos nós iniciamos. Bom dia, Gladys, Isabel. Muito bom dia para vocês que estão entrando. Já temos aí 14 pessoas, são 7 horas e 2 minutos, mais 3 minutinhos. Nós vamos dar início à nossa, mais uma live, né, da jornada do relacionamento afetivo, pessoal, familiar. E bom dia também ao, como é que aqui as pessoas têm o nome? É Maristela. Maristela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fran, né? Deve ser Fran, não sei se é de Fran de Franciele. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá então, estamos com 17 pessoas e são 7 horas e 2 minutos. Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Bom dia ao Leandro Kuabski, também entrou agora. Hoje é sábado, né? Dia 11 de setembro de 2021. E buenos dias, bom dia. Sim, Franciele, muito bem. Olha aí. E vamos entrando ali, vamos marcando outras pessoas, vamos compartilhando aí esse vídeo ao vivo para que a gente possa estar aí beneficiando outras pessoas também na questão do relacionamento pessoal e afetivo e também familiar também. Hoje vocês podem também colocar dentro dessa proposta de pai, mãe, a gente ainda está trabalhando isso, e também em relação às pessoas ativas, pessoas emocionais e pessoas também racionais. Bom dia a Elisângela, bom dia, acabou de entrar. Bom dia a todos que estão aí, que não se pronunciaram, mas também tem o nosso muito bom dia. E bom dia também acho que a Rose, né? O nome ali deve ser polonês, né, Rose? Rose Zikwask, né? Bom dia, seja bem-vinda. Aqui tem muito nessa região sobrenomes poloneses, italiano, alemão, né? Então a Manuela também, bom dia, Manuela, né? Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje é o nosso 6º dia, né? É o nosso 6º dia da jornada do relacionamento, nosso 6º dia. Você que não assistiu, você pode voltar, tá gravado aí, estão gravados os vídeos, né, de cada dia, desde segunda-feira, no dia 6 até hoje, que é dia 11, então você pode ter acesso ali, dentro aí do nosso Instagram aqui do INATO, Instituto de Evolução Humana. Muito bem. Vamos aí, falta só um minutinho para nós darmos início à nossa jornada. A Nath, bom dia, né? Entrou agora, seja bem-vinda. E vamos aí marcando as pessoas, vamos enviar o vídeo, né? E além de marcar, também compartilhar, né? Eu acredito que é um grande bem que vocês vão fazer essas pessoas. A nossa intenção aqui é, de alguma forma, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento das inteligências naturais humanas, elas vão realmente como é que se diz? Elas vão entrando num processo de se identificar, porque todos nós, né, pertencemos
a uma dessas três inteligências que nós descobrimos, né, ao longo desses anos. Então, nosso último bom dia agora então vamos começar a nossa jornada de relacionamento. Já são 7h05 e nesse momento, né, temos mais alguém ali, ó, a Valquíria entrou, então bom dia. E vamos agora então, eu recebi ontem da Gabriela Ilana, né, a nossa parceira aí no Inato Identidade Energética. Ela passou ali para mim um comentário ali da Bruna Fortunato, e é a respeito ainda do nosso assunto da influência da mãe, né, e do filho com a mãe, naquela questão dessa descoberta que eu fiz da influência da energia, né, da presença dessa alminha, dessa alma, desse ser que quando vem dentro da mamãe acaba ou a mãe influenciando ou o filho influenciando a mãe. Então aí a Bruna escreveu o seguinte, Bruna Fortunato, né? Já tá aí, esse comentário deve estar aí no Instagram do Inato. Já na gestação da Marina iniciou-se um grande processo de transformação. Ela despertou em mim uma versão que eu tanto buscava, mas que foi apenas através dela, dessa força da vida, que me transformou de verdade. Minha eterna gratidão a você, minha filha amada, que me resgatou para um novo sentido e todo o conhecimento sobre nós. E vamos ser felizes e viver o hoje. Olha só. Muito obrigado, viu, Bruna Fortunato, por ter, né, dividido conosco, né, as suas impressões, essa sua transformação, essa sua mudança. Isso vem a comprovar, como outros cases e outras pessoas que fazem terapia, que têm nos comprovado essa influência, não da mãe para o filho apenas, mas do filho dentro da mãe. Veja bem que isso acontece, como eu disse anteriormente, na live de ontem, de antes de ontem, que quando a mãe ela é emocional, no caso da Bruna Fortunato, é um emocional profundo, e vem uma filha de um outro grupo natural de inteligência, com uma outra proposta, né, de energética, psicoenergética, e ela influencia, e a mãe até todo o processo de ter a Marina, né, o processo de gravidez já foi transformando, e aí, quando a Marina nasce, o que acontece? Já a transformação, já tem a influência que ela colocou sobre a mãe, a influência que influenciou todos esses neurotransmissores, ela colou na mãe uma outra energia, uma outra proposta, e na verdade colou e acordou também, né? Acordou um lado que a mãe deixava dormindo e que não processava, um ego de apoio que eu não usava, tudo que tem dentro de nós, porque a Marina, na verdade, ela foi um instrumento só de acordar e de fazer essa ponte. É como se tivesse desligado os dois fios e a gente vai encostar para que esse fio se conecte com esse. Então isso é muito bom, isso é maravilhoso. Outros filhos também já fizeram isso com outras mães, e a mãe depois teve, como a Flávia Ribeiro, eu acho que estava nos falando ontem, que teve uma diferença grande na gestação dos seus filhos, né? Se ela pudesse manifestar aí também. E aconteceu isso, né? Mas vamos ver aqui. Agora, deixa eu ver como é que faz aqui. E agora, como é que eu tiro isso? Agora, vamos lá. Eu quero ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Isso, a Elis, né? Ontem não consegui registrar, estava te ouvindo e dirigindo. A Elis, né? Elisângela. Estava dirigindo e te ouvindo, né? Não senti muito minha gravidez, mas as mudanças, né? Teve em meu marido, ele mudou muito depois que a filha nasceu. Começou a competir com ela. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, olha, Elis, isso acontece quando todos que têm um companheiro, uma companheira que é futurista, né? Principalmente o futurista racional. O futurista ativo nem tanto interessante. Eles têm também eles podem criar um ciúme, uma competitividade, isso é verdade. E você falou muito bem a palavra, viu, Elis? Você foi muito feliz aí na sua colocação, que exatamente as pessoas traduzem como um ciúme, né, doentio, mas não é uma competitividade. É que quando existe isso, que o companheiro, a companheira, marido, mulher, não interessa o sexo, eles têm uma fixação na pessoa, que essa fixação pode vir de família. Geralmente quem tem pai muito ciumento ou mãe muito ciumenta acaba
transferindo isso. Se existem muitos perrengues dentro de casa, muito conflito de ciúmes, acaba perpassando isso. Mas não é que os filhos tenham que dar essa desculpa. Olha aí, ó, a culpa é de meu pai, a culpa é da minha mãe. Não, 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 não. Perpassa isso de certa forma, né? Mas a pessoa pode combater isso e deve, né? Porque o ciúme, a competitividade, tudo bem, faz parte do futurista racional, quando, principalmente da avaliação extrema, conservação mesmo, não importa a avaliação, a externa aí é bem pior, porque a competitividade é maior, e isso, na verdade, não vamos dizer que é uma paixão, é uma fixação que chega a ser uma obsessão, onde eu quero todos os passos da pessoa, e aí quando um companheiro ou uma companheira sente isso, ele vai ter uma competitividade maior com o filho que nasce ou com a filha que nasce, porque a mãe, é lógico, a mãe tem que dar atenção ao filho. Isso faz parte do mundo, mas a pessoa não entende isso. Quando a pessoa está no seu processo de competitividade, é como se ele estivesse perdendo algo e eu tenho que ganhar, não perder. É um processo que isso vai uma live inteira para nós explicarmos isso para vocês, mas estamos dispostos aqui. Vamos, as pessoas estão entrando aí, todos que estão entrando no nosso muito bom dia. E bom dia a Luciane Fontes, ao Pierro, ao Cícero, a todos que estão entrando aí, né? A Flávia, a Flávia chegou aqui. Então, a Flávia Ribeiro está dizendo aqui: na gestação do Gustavo, senti muita diferença e não entendia, mas há pouco tempo soube que ele é um fazedor e eu passei a ter muitas coisas desse grupo, passei a ser muito mais de fazer e acontecer. Olha aí, tá vendo? Então, Flávia, é exatamente isso. Imagine você uma pessoa emocional para fora, do GNI disponível, e você recebe no seu ventre ali, nessa alminha, né, que é o Gustavo, esse ser com o seu grupo natural de inteligência, uma personalidade fazedora. Não quer, ele deve, eu quero que você comente aí, ele deve sofrer se você disser essa palavra. Depois a gente vê, deixa para depois. Isso aí é a pior coisa do mundo que se diga para um fazedor. Ele prefere uma facada no braço, uma facada no peito, porque a pior coisa para você dizer para um fazedor é a palavra depois, e se disser depois, e se disser amanhã, aí piora a situação. Isso pode ser uma criança. Eu gostaria que você dissesse aí, viu, Flávia, para o pessoal entender que idade tem o Gustavo, né? E que idade ele tem e qual é o proceder dele. Você sente que essa diferença foi muito grande dentro de você? Você começou a fazer coisa pelo que você está dizendo aí, mas como é que é o comportamento dele mesmo com 6 anos, tá vendo? Já é um comportamento se ele é detalhista, se ele olha para as coisinhas, se ele presta atenção nos detalhes, se ele fica empurrando vocês mesmo com 6 anos ou 5, empurrando vocês para fazer as coisas. Eu gostaria que você comentasse aí, tá certo? Então vamos lá, bom dia a todos que estão entrando aí nesse momento. E estamos falando ainda da gravidez, né? Da influência dos filhos nas mães e das mães para com seus filhos, né? A Elis colocou aqui no comentário: até o Danoninho tinha que ficar de olho para que ele não comer e deixar para a filha. Olha, Elisângela, eu conheço muitas histórias sobre essa questão do Danoninho, viu? Que não era só na sua casa, não. Onde tinha futurista, não é? Tinha uma disputa dos Danoninhos. Até Neutro Racional já entrou nessa aí, né? Na família que eu sei. Eu falo da minha família, né? Já entrou nessa aí de disputar os iogurtes, né? Com as filhas. Muito bem, viu? Muito obrigado, Flávia, se você puder complementar ali o que nós falamos. E estamos dando, né? 7 horas e 14 minutos, Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Estamos aí na nossa live da jornada do relacionamento. E nessa jornada, nós estamos aqui contando aí com algumas colocações de vocês também. E para que vocês possam perceber, relacionamento existe por trás o grupo natural de inteligência, que são as personalidades, né? É um comportamento natural que a pessoa tem, ela pode adquirir algumas coisas, mas já tem um comportamento, você já nasce com esse comportamento. E a prova são dessas mães e outras provas inúmeras que eu tenho aí, né, em vários países, inclusive no Brasil. A Flávia colocou aqui, a Flávia Ribeiro, ó. Ele tem 6 anos, ele fica mal quando nós falamos não ou depois a gente vê. Depois a gente vê, aí é horrível, viu? O não até aqui não é nada, mas depois a gente vê e não... E o não, na verdade, não é o que incomoda ele, viu, Flávia, ele sendo fazedor. O que incomoda ele é o não e a gente vê depois. E não resolver na hora. Não, mas
mas ele quer resolver na hora. Não é nem a questão do futurista, por que não, né? Aí nesse caso é querer resolver, querer entender, né? Então ele fica muito bravo, né? Ela colocou aqui muito bravo, e ele faz a gente ser mais rápido. Tem que ser no tempo dele as coisas. Exatamente, os fazedores, mesmo com 6 anos, 5 anos, 60 anos, 70 anos, né? Eu não sei se eles melhoram com 80 anos, mas eles vão ser sempre estar pensando na frente para terminar, para fazer as coisas, né? Isso faz parte do grupo de inteligência fazedor. Quando a gente tiver aberto para todos os grupos, cada grupo num dia, nós vamos estar aí abrindo para vocês, né, essa questão de cada grupo, como procede na família, seja como pai, como mãe, como filho, como filha. Então por isso que nós vamos dedicar 1 hora para cada grupo, né? Eu quero anunciar para vocês aqui que houve uma votação de qual GNI nós vamos iniciar esta semana ainda, espero. E a maior votação foi para o GNI Fazedor, ganhou em primeiro lugar, e depois teve o segundo e teve o terceiro. Se eu não me engano, o segundo, a Gabi pode colocar ali, o segundo foi ou a Gabi ou a Daisy, o segundo que foi o neutro racional, agora esqueci o terceiro, mas teve aí já uma votação, ok? Então tem mais gente entrando ali, a Lígia, bom dia, a Eliane Getziger, bom dia. Bom dia vocês que estão entrando ali. Agora são 7 horas e 16 minutos. Nós temos aí umas 30 e poucas pessoas já assistindo a nossa jornada. Você deve e pode marcar e compartilhar esse vídeo agora ao vivo para outras pessoas ali acordarem, no sentido de acordar que existe uma descoberta que explica como nós funcionamos de maneira simples. O assunto é complexo, mas a gente tem essa vontade de tornar simples. Entrou aí o Marcelo Rosenbrock, bom dia, a Sônia Subdeton entrou, e enfim, dizer para vocês que a nossa jornada tem a finalidade de esclarecer, de ajudar, de apoiar, de fazer entender o porquê meu pai, minha mãe é daquele jeito. Quem quiser colocar ali, a Gabriele colocou ali, o segundo foi o neutro emocional, olha aí, neutro emocional, e o terceiro o neutro racional. Muito bem, muito bom. E aí a Gabriela está vibrando porque ela, como faz parte do grupo Fazedor, né? Ela está vibrando aí porque saiu da frente. A Flávia ainda complementou aqui, a Flávia Ribeiro, ele exige muito a atitude que seja dos pais ou do irmão. Ele também motiva a família a não ficar parados. Imagina, eram todos mais acomodados e ele veio para sacudir todo mundo. Meu Deus, Flávia, olha só. Isso é muito rico, né? Isso é muito substancial, porque as pessoas que vão estar escutando essa live, ou que está assistindo, não imaginam como essa descoberta ela é fantástica. A Flávia está falando do seu filhinho de 6 anos, que nasceu com o grupo Fazedor, que são, dentro dos ativos, é o mais ativo que existe. Depois dele, só o futurista ativo, praticamente par e passo ali. O futurista ativo e o fazedor são dos grupos mais proativos que existem na face da Terra. Aí depois nós temos ali o continuador ativo e, por último, não tão ativo, mas nasceu na inteligência ativa, que já é o GNI intimidador. Mas, sem sombra de dúvida, o fazedor e o futurista ativo, eles ganham assim, sai na frente em termos de proatividade. E o Gustavo, além disso, ele deve ser um menino muito detalhista, de olhar os detalhezinhos, as pequenas coisas, né? Porque quando ele foi no Inato para ser identificado, né? Eu percebi que ele olhava os detalhes assim, sabe? E o Inato faz esse trabalho? Faz. Desde que o pai ou a mãe tenham conhecimento do nível 1, que é a porta de entrada do Instituto de Evolução Humana, para você se conhecer, pelo menos conhecer que existe uma descoberta, uma ferramenta que ajuda no processo da sua autodescoberta. Ah, não, mas eu já me conheço. Olha, muitas pessoas acham que se conhecem. Até se conhecem, mas não sabem todas as habilidades. Porque a vida pode ter feito você usar algumas habilidades que são programações adquiridas pelo nosso pai, pela nossa mãe, mesmo na gestação, ou mesmo na criação, na educação, eu posso adquirir coisas que não faz parte de mim, não é? Mas eu assim mesmo, eu tive que aprender e faz parte de mim, mas é lá no sub, né? Lá não é nem no ego de apoio, é no sub-ego lá. E isso faz com que as pessoas elas percam muitas coisas no relacionamento, né, afetivo, na família, de colaborar, de ajudar, porque elas são julgadas por isso ou por aquilo, por algumas atitudes, mas lá no fundo a pessoa não é aquilo que eles dizem que são, né? Ok? Então aqui, já tá, o Juliano tá lá, o Juliano mandou aqui a mensagem ali que já está lá, esperando. Muito bem.
Então, a Flávia colocou aqui, ele exige muito da atitude, seja dos pais ou do irmão. Ele também motiva a família. Isso aqui a gente já tinha lido, exatamente, Flávia. Ele vai acabar motivando, por quê? Porque você colocou ali que ele veio dar sentido. Veja que até antes do Gustavo nascer, você tem o filho mais velho que é o Miguel, né? Já tem 11 anos, olha só. Quer dizer que vocês passaram 5, 6 anos, todo mundo ali, na energia do esposo, que é neutro, racional, na energia do Miguel, que é um futurista racional, na sua energia disponível. Você se moldou, porque o disponível ele se molda, né? Ele também tem um ativo em segundo plano. Então, você tinha se moldado. Ah, existe isso? Sim, sim, que é o molde, né? São os camaleões que existem dentro dessa descoberta. Então, a Flávia faz parte de um desses camaleões, ela se moldou. Mas veja bem, quando ela se moldou ao marido e ao filho, que também nasceu racional e ela é emocional, olha só dentro de uma casa. Às vezes existem muitos conflitos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conflitos aqui, tá certo? Dentro de uma proposta que vocês podem colaborar e fazer perguntas também. Então, dentro desses conflitos, né, bom dia, a Elizabeth entrou ali também, né? E a Carla, né? Entrou também, sejam bem-vindas. E nesses conflitos do lar, da família, nós queremos ter razão, as pessoas querem colocar o seu ponto de vista, quer colocar a sua forma de pensamento, ou seja, a sua visão de vida, de mundo, porque você vê, vamos perceber, a Flávia, vamos dar exemplo da Flávia aí, Ribeiro, ela é uma pessoa emocional para fora, welcome, ela quer ajudar, ela se molda percebendo as necessidades dos outros. Então, nesse molde, a Flávia com um esposo racional e nasceu um filho mais velho racional, deu aquela frieza, mas deu aquele down, né? Em vez daquele up, né? Que a mãe dela, a criação dela, que ela usava o ativo. Aí quando ela teve isso, ela ficou down. Como é que é? Todo mundo acomodado, como ela falou. Aí vem o Gustavo, nasce no ventre, é isso que a gente está falando. Ele influencia a mãe fica mais ativa durante a gravidez, ela fica mais assim, aloprada. E quando ele nasce, a casa, mesmo com 6 aninhos, ele põe todo mundo para correr, põe todo mundo para fazer as coisas, empurra, vamos. E aí muda toda a psicosfera, o inconsciente coletivo desse lar. Isso acontece muito. Gostaria que você colocasse aí, mesmo que você não conhece ainda, essa descoberta simples, maravilhosa, que eu sou apenas um mero descobridor, um mero compilador, todo o mérito está para Papai do Céu, a natureza, e nós só fizemos descobrir. Lógico, temos algum mérito em ter compilado nesses anos todos, nesses quase 24 anos, ok? Então vamos colocando as coisas aí, vamos colocando seus comentários. Não é bebida, tá? É limão com mel. Não é? Ah, olha, já pensou tomando uma cachaça de manhã cedo? Seria uma coisa louca, né? É pra motivar mais. É mel com limão, viu? Por favor. Então, a Eunice Sarmento também entrou aqui. Sejam bem-vindos, né? O Zezé entrou também aqui. A Zezé, né? Deve ser Zezé aqui, não sei. É que as pessoas têm os seus codinomes dentro do... vamos supor... A Nana Rocha também ali, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, dando continuidade para fechar esse assunto, que não fecha. Se você colocar aí, olha, eu quando tive meu filho, ele me influenciou mais do que eu a ele, né? Estamos com 23 minutos aí de live, e você que perdeu o começo vai ficar gravado. E hoje é o nosso 6º dia, então você pode assistir o 1º, o 2º, o 3º, o 4º e o 5º que ficaram gravados aí no Instagram do Inato, e depois você pode também estar colocando ali algum comentário, você pode estar colocando alguma pergunta também. Então a dona Jassa ali, a Soraya entrou, bom dia, a minha prima ali, que faz parte de um GNI, de uma personalidade muito forte, né? Eu lembro bem que quando nós éramos crianças, a gente batia de frente, porque eram 2 personalidades fortes, e ela faz parte de um GNI aí que inclusive, eu vou estar falando de cada GNI nessa semana que vai entrar ali, para a gente poder traçar para vocês, perdão, um plano, né, de entendimento para quem não fez o Inato aí. Mas a gente sempre fala aqui, o Inato, as inteligências naturais humanas é uma descoberta natural que veio das pessoas para cá. Bom dia, Letícia Lana. Então, muito bem, vamos lá então. E o nosso assunto nos conflitos, eu gostaria de iniciar hoje a gente falar sobre os conflitos familiares. Jaqueline Franzima acordou, entrou, não é? Como é que acontecem esses conflitos familiares? Vamos falar primeiramente a base
da inteligência emocional, a inteligência ativa e a inteligência racional. Mas, ô JF, nós não temos as três? Ah, Zezé, Maria José Policarpo. Bom dia, dona Maria José. Que bom, a senhora que é carioca, mora aqui mora aqui em Blumenau, Santa Catarina. E eu lembro sim que a senhora faz parte de um projeto aí que nós temos aí, né? E uma instituição, e a senhora faz parte do grupo de inteligência disponível, sempre pensando nos outros, né? Dona Zezé, isso mesmo. E minha mãe também chama Zezé, é Maria José também, né? Jamais eu vou esquecer agora, viu? E o que é que acontece? Os conflitos entre as personalidades emocionais, a personalidade ativa e racional, elas acontecem todos os dias. Aí você vai dizer, poxa, mas nós não temos essas três partes dentro de nós? Com certeza. Isso faz parte do nível 1 do Programa de Desenvolvimento Natural do Instituto de Evolução Humana, Blumenau, Santa Catarina, que temos uma semente grande em Portugal, né? Isso é muito bom, porque lá em Portugal nós temos essa semente maravilhosa. E a Flávia colocou aqui, este trabalho maravilhoso do Inato de poder os pais já levar o seu filho e poder saber o grupo natural de inteligência dele é maravilhoso. Imagina se eu passo aí mais uns anos, tenho atitudes erradas com o Gustavo, né? Com o Guga e o Miguel. Exatamente, viu, Flávia? Agora você falou uma coisa muito importante, Flávia, porque conhecer o grupo natural de inteligência, a personalidade verdadeira, natural do seu filho, faz toda a diferença para entendimento. Veja que você tem dois filhos, Flávia, bem diferentes, né? Um filho fazedor, totalmente ativo, totalmente um menino com 6 anos que não quer deixar nada para depois, que quer ser detalhista, quer saber as coisinhas, pequenos detalhes, e depois tem um filho aí que é o Miguel, um crânio aí, racional, aí é bem diferente, né? Uma inteligência ativa e uma inteligência racional. E realmente é um prêmio, né? Mas também você buscou. O Inato, o Instituto de Evolução Humana, está aberto para que as pessoas possam buscar o conhecimento. Conhecimento é algo, e principalmente quando é um conhecimento verdadeiro, natural, que você já se comprova, você já identifica. Você muitas vezes consegue identificar um filho. Agora tem filhos que é difícil de entender quando é uma coisa. Por que a Flávia teve dificuldade de saber como é que era o filho, né? Caçula, porque ela vivia como ela mesma falou aí, né? Vou usar a palavra dela, vivia numa acomodação dos racionais dentro de casa e ela sendo uma pessoa emocional. E aí isso faz toda a diferença eu saber como meu filho, minha filha, ela é, como é que eu posso tratar ela, porque quem é ativo trata o emocional, eu acredito que ele deve dar alguma regulada, ele vai crescer e você tem que estar preparada, e ele vai ser o menino que vai regular. Você, não, mãe, que é isso? Não é? E aí, se você não ouvir ele vai ficar tentando em cima, porque você é emocional, né? Mas todos nós temos dentro dos nossos campos cognitivos, eu gosto de falar composição, porque quando nós fizemos um trabalho com os analfabetos de pai e mãe do Vale do Rio Tijuca, Santa Catarina, Brasil, nós usamos uma apostila só com figuras e a gente usava uma linguagem bem simples para que esses analfabetos, né, que eu fiquei muito contente em ter feito essa turma, e olha, não se espantem, foi quem mais entendeu a proposta das inteligências naturais humanas Inato. Eles entenderam muito mais fácil, por quê? Porque o copo estava vazio. E eu falei de uma linguagem simples, falei deles, né? Porque quando a gente está falando do ser humano, mas das personalidades que existem de verdade, sem achismo, sem conceito, sem paradigma, aberto, nada fechado, aberto, não é? E aí as pessoas, além de se identificarem, faz um grande bem enorme você conhecer e saber sobre como funciona você primeiramente, como no avião, né? Quem já viajou de avião sabe. Primeiro, eles fazem uma demonstração das máscaras, primeiro você põe a máscara em você e depois você põe na outra pessoa, ok? Então todos nós temos, hoje a gente está fechando aquele assunto, mas se tiver alguma mãe aí que queira ainda se pronunciar, a gente deu o exemplo ali da Bruna Fortunato, lemos ali a mensagem dela no início, depois a gente viu ali a colaboração da Flávia Ribeiro, quando tantas outras que nós tivemos na live de ontem, que foi muito especial, muito maravilhoso. E hoje a gente quer falar dos conflitos, né? Como é que nascem esses conflitos entre o emocional, o ativo, entre o ativo e o emocional, racional e ativo e racional, né? Racional e emocional, emocional e ativo, né? Você vai dizer, que confusão, né? O JF está fazendo mal. Isso, todos nós temos todos nós temos essas três, né?
essas três configurações, vamos chamar assim. Então, eu prefiro dizer, como eu falei para os analfabetos, porque se eu chamar aqui o nome realmente científico, o nome dado, seria o seguinte, seriam mecanismos cognitivos. Esses mecanismos cognitivos, eles têm três partes, que seria o condicionamento, que nós nascemos, né, desses campos aí, seja ele ativo, né, emocional ou racional, nós temos os três dentro da nossa personalidade, nosso ser, né? Subjetivamente falando, todos os três estão ali dentro. Agora, Papai do Céu, a natureza, ortogou-nos que nós vamos fazer uso de um deles, primeiramente. Então, dentro da composição, como se fosse uma composição de uma música, que você não pode mudar a letra, porque a música já está feita, se a gente comparar, né, a uma música, nós vamos perceber que a música já está feita. Então, vamos comparar que cada um de nós somos uma música, uma melodia. Mas tem melodias que têm notas parecidas, não é? Então, se a gente comparar o ser humano a uma música, então a música da vida, a minha música, vamos supor, a minha música, né? Minha música, ela começa com um determinado campo, tem depois um segundo campo que eu posso acessar, e o terceiro campo, essa terceira via, esse terceiro cérebro, eu tenho um pouco acesso dele. E se eu forçar muito, vou ficar de alguma forma cansado ou cansada. Vamos dar o exemplo do fazedor aí, que foi o que ganhou primeiro, mas eu vou dar um exemplo nem do fazedor, vamos dar o exemplo dos ativos, né? Todos. São 4 personalidades que existem na inteligência ativa, tá certo? Dentro dessas 4 personalidades, nós vamos ter ali a primeira. Pode passar, tá saindo aqui, pode passar, não tem problema. Isso aqui é uma live, né? Pode passar. Então, tá certo? Passa, tchau, né? Ok. Então, o que é que acontece, né? É que as pessoas ativas, as 4 personalidades ativas, elas têm um condicionamento no campo ventral, ou seja, essas pessoas que fazem parte do ativo, elas querem que essas pessoas se mexam e elas se mexem também. Tirando aquele dos ativos, né, que nós vamos falar depois, que é o intimidador, que ele é mais de comando, né, mais de comandar, mas também ele gosta de amparar, de proteger, tal. Mas os outros 3 ali, as 3 personalidades ativas, elas são muito proativas mesmo, e elas usam primeiro plano o cérebro, que é o cérebro reptiliano. Ele é um cérebro de proatividade, usa muito as suprarrenais, muita adrenalina, precisa de movimento. Enquanto as pessoas que são 4 personalidades dentro do campo do filtro emocional, elas têm é um condicionamento primeiro do emocional. A visão de vida é a visão emocional. E dentro dessas 4 personalidades emocional, nós temos uma sempre que é diferente, né? Então aí temos 3 que são welcome, temos aqueles que é mais o emocional para dentro. O restante alguns são mistos para dentro e para fora, e outros têm o emocional completamente para fora. Então, dentro dessa proposta de ter o conflito, né? Falamos dos ativos, né? As pessoas que nascem com a proposta da composição da sua música de ser são ativos em primeiro lugar, tá certo? E depois nós temos as pessoas emocionais que vê a vida, sentem e pensam com o coração, né? E depois temos as pessoas que nasceram usando mais o neocórtex cerebral, usando mais o hipocampo, buscando conteúdo, buscando conhecimento, se atraindo pelas pessoas que sabem muito. São pessoas que são mais frias, individualistas, são crianças e adultos que gostam do seu time para se afastar, embora dentro também dessa inteligência, nós temos um que é totalmente muito mais isolado, muito mais introspecto, muito mais individualizado do que os outros do racional. Então a gente vai somar. Temos 4 personalidades na inteligência ativa, temos mais 4 personalidades na inteligência emocional e temos mais 4 personalidades na inteligência racional. Aí quando a gente usa essa palavra racional aqui no Brasil, eu não tive muita dificuldade em Portugal, em alguns outros países, mas aqui o sinônimo para, coloquialmente falando, né, em algumas cidades ou alguma região aqui do Brasil, quando você fala em racional, a pessoa tende a entender que racional é ser uma pessoa inteligente. Não, na verdade, a pessoa racional, ela tem uma inteligência racional. Aí a pessoa acha que racional é a pessoa que usa o conceito de raciocínio. Não, também muito mais profundo do que o emocional, que vai pensar,
Lógico, todos nós pensamos, todos nós temos o hipocampo, todos nós buscamos de alguma forma um conhecimento. Agora, existe conhecimento que me agrada. Como diz um jargão de Portugal que eu gosto muito, isso não me diz nada, isso me diz tudo. Isso não me diz nada, isso me diz tudo. Então vamos dizer assim, essa coerência, essa, né, ressonância com as coisas, ela tem que fazer sentido. O emocional, ele gosta de prestar atenção, de olhar no olho, de ver como você está. Né? As pessoas ativas, elas estão procurando o que fazer, então não quer perder tempo. E as pessoas que são racionais, elas não têm uma relatividade com o tempo como tem os outros. Ela precisa de processar, ela tem projetos, tem aquele racional para fora, que é o otimista, que aí ele precisa ter novidades, precisa ter aquele impulso do prazer, né? Enquanto tem outros ali, os outros racionais são bem mais projetar. Meu projeto, eu preciso imaginar, a minha imaginação vai muito longe, né? Então, e temos aquele também, os racionais que são mais observadores. Então, como é que acontecem esses conflitos ali dentro baseado aí nas inteligências naturais humanas? Esses conflitos acontecem por quê? Vamos primeiro, queria que vocês colocassem ali, quem aparecer primeiro ali, qual é o conflito que você quer que eu fale? Do emocional com o ativo, do ativo com o racional, do racional com o emocional, ou do emocional com o racional, ou do ativo com o racional? Vamos lá? E aí você já coloca ali, vocês podem colocar, eu vivo com uma pessoa, mesmo que não conheça ainda essa maravilha que é a descoberta das inteligências naturais humanas, né? Eu sou apenas um mero descobridor. Você que está tendo o primeiro contato aí com essa descoberta, é muito simples, ela já foi aplicada tanto para doutores na Alemanha, na Hervé Aachen Universität, como foi aplicada para os analfabetos de pai e mãe do Vale do Rio Tijucas, foi aplicada também para os cegos, da Associação de Cegos, também com professora de Libras, e também já identificamos crianças com síndrome de Down, que tem por trás, em background, tem ali dentro do seu ser a personalidade e um grupo natural de inteligência. Então vamos lá. Já colocaram aqui, eu vou aqui, ó. Primeiro que falou aqui foi a Flávia Ribeiro, tá, pum, apertou o botão emocional com racional. Depois a Grace falou emocional com racional também, então vamos falar desse. E a Bruna, será uma satisfação perpetuar este conhecimento para a Marina. Oh, legal, Bruna. Muito bem, Bruna. Isso aí realmente amor. Quando eu quero compreender o meu filho, a minha filha, e eu quero que ele me compreenda, perpetuar esse conhecimento realmente vai fazer diferença. E eu, como mero instrumento, como mero facilitador e descobridor dessa maravilha que é as inteligências naturais humanas, foi assim que eu nominei, né? Porque todos nós somos inteligentes. Agora, o que acontece é que as pessoas querem, o pai ou a mãe quer passar para um filho ou para uma filha um padrão de comportamento, um padrão social, um padrão da escola. E isso vai afetar demais, porque a pessoa nasce com uma determinada inteligência, seja ela ativa, seja ela emocional, ou seja ela racional, e aí entra num conflito já com os pais, né? Entra num conflito direto, um conflito de que perde-se energia, perde-se convivência. Então, como a Flávia e a Grace, a Vancini falaram do emocional com racional, nós vamos iniciar por aqui então. Vejamos bem. Como é que se procede isso? As pessoas que fazem parte da inteligência emocional, elas são pessoas que se afetam muito rápido. Elas sentem mais ressentimento, mágoa, elas vão lutando para não sentir isso. Mas são afetadas por quê? Elas são afetadas por conta daquilo que aquilo vai aumentando, aquilo vai crescendo. Os emocionais parece que eles vão anotando, juntando, e aquilo não sai porque a memória, veja bem, se a gente for falar do campo límbico, né, a gente falar de Broca, desde Broca, de William James, né, o grande psicólogo, e também ele fez um trabalho muito fantástico, William James, né, na questão do campo límbico, né, do sistema límbico. E depois nós tivemos, por último, Papês, que fez um sistema límbico ali muito bem ampliado. Mesmo assim, ele é genérico. Os sistemas límbicos que tem aí dentro da ciência, mesmo contemporânea, aí, hoje sim, hoje estão fazendo ligações do sistema límbico, que fica coligado à amígdala cerebral, porque são as memórias negativas, mesmo afetivas. Então, com isso, eu quero dizer, e depois nós temos coligado o terceiro cérebro, a terceira parte do cérebro, que é o hipocampo, que fica lá mais dentro do neocórtex cerebral. E todos nós temos essas três configurações, que é a amígdala cerebral
para alguns vai ter pouco contato, porque a pessoa não tem o ser muito instintivo, não está ligado muito a essa questão mais antiga, primordial do ser humano. Enquanto as pessoas emocionais vão viver com o racional ele quer sua individualidade. Eu já vou dar aqui um conselho, seja mãe, seja filho, né? O emocional que vive com o racional, eu vou dar um conselho que é uma lei sine qua non, ou seja, é uma lógica de 1000%. Você que é emocional, não fique em cima do racional. Ele tem que sentir saudade de você, seja seu filho, sua filha, seu companheiro, sua companheira. Se você ficar em cima do racional, ele enjoa com muita facilidade. Agora, quando o racional não tem isso, ele parte para cima. Quando a pessoa rejeita o racional, o troféu, a conquista, então o racional o racional é aquele ou aquela pessoa que quando ele conquista, depois ele pode colocar ali como um troféu a pessoa, não estou falando isso no âmbito negativo, no âmbito pejorativo da palavra, mas o troféu, estou querendo dizer assim, de uma conquista boa, do meu companheiro, da minha companheira, até do meu filho, eu até como filho mesmo, minha mãe está ali, é minha mãe, meu pai está ali, é meu pai. Então o racional vai ver dessa forma, inconscientemente falando. Agora, se o emocional ficar toda hora querendo a atenção do racional, o racional pode até, entre aspas, não é que vai deixar de gostar, mas pode entrar numa de ai, tá bom, deixa eu aqui, eu tô trabalhando, deixa eu ver isso aqui, eu tô vendo aquele filme, porque o racional são pessoas que pegam o controle e pode ficar assim, ó. Se alguém tiver algum comentário para fazer, e não estão assistindo nada, porque nada agrada, né? Tem alguns grupos que fazem isso, então nada agrada, então eu estou procurando alguma coisa que me agrade, que me traga algum prazer, algum conteúdo, alguma coisa que faça sentido para mim. O racional pode fazer isso, e aí o racional, ele tem que sentir falta da pessoa, ele tem que sentir saudade, seja o filho, a filha. Nós temos um case muito interessante de uma hermana, né? Que é a Gisela, eu vou falar porque ela já disse isso em público, então acho que não tem problema nenhum falar. A hermana Gisela, né? Buenos dias, Gisela, quando vê isso aí, essa live, né? Então, a Gisela, por exemplo, né? Ela nos contou, isso faz muito tempo, e que ela teve um período ali que os dois racionais, veja, a Gisela é racional e vive com mais dois racionais, é uma casa racionalizada, é uma casa fria, com certeza, mas não é uma casa portuguesa. Olha aí, Leandro, estou cantando novamente. E o que acontece? A Gisela, eles queriam a atenção dela, ela se afastava. Depois que ela se afastou, depois que eles se afastaram, ela queria a atenção deles, ela queria o carinho deles, entende? Então, veja, até numa casa racional, de 3 pessoas racionais, vai acontecer isso. Então, muitos cases de Portugal, de outros países, como na Inglaterra, eu tenho uma passagem na Inglaterra muito interessante, né? E faz muitos anos eu estava na Inglaterra e nós fizemos uns workshops, né, que o pessoal promoveu. Eu fiz um relâmpago lá sobre a psicoenergia, né, tanto a parte psíquica como a parte energética, e aconteceu de que chegou uma pessoa emocional, né, e ela disse assim, olha só, a minha companheira, ela é completamente racional fria. Depois que eu terminei o workshop, ele disse, olha, eu não consigo, eu quero saber se ela está precisando de alguma coisa, eu quero saber se eu posso fazer alguma coisa, e eu às vezes não consigo saber a necessidade, porque ela se fecha muito, ela às vezes pede para ficar isolada no quarto, e eu acho que tem alguma coisa, que ela pode estar em depressão, e não sei o quê. Nada disso. Quando eu conheci ali a pessoa racional só disse, olha, bem aquilo que o senhor falou. Eu preciso do meu espaço, eu preciso do meu time, eu preciso do meu tempo, eu preciso me isolar, eu preciso ficar sozinha, eu preciso respirar. E o emocional, sem querer, não deixava o racional respirar. Lógico que o emocional vai se magoar muito, porque as patadas que o racional vai dando, e essas patadas são por conta da insistência. Então eu tenho que desprezar as pessoas racionais, eu tenho que ser uma pessoa ruim. Não. Você não tem que ser nada de ruim. Você só tem que entender que ele não funciona igual a você. As pessoas racionais, sejam seus filhos, sejam seus companheiros ou companheiras, eles têm uma individualidade que muitas pessoas digam assim, não, é egoísta mesmo, eles são egoístas mesmo. Não são egoístas, são individualistas porque eles precisam, o campo deles é diferente. Veja bem,
eles pisam muito pouco no campo límbico, então a empatia deles é reduzida, é uma empatia temporária. Quando as pessoas dizem assim, eu fico triste, né? Mas eu sei que o genérico não conhece ainda essa descoberta, né? Eu, quando estiver longe daqui, não estiver mais aqui nesse mundo, com certeza já fui avisado intimamente que isso vai ser usado para tudo, né? Para descobrir tantas coisas, para beneficiar tanta gente, né? Eu gostaria tanto que a medicina, não só a medicina psíquica, né, a medicina da área que trabalha com o ser psíquico, mas a medicina integrativa, que é a medicina do futuro, viesse perceber que os grupos naturais de inteligência, as personalidades, são organismos que os neurotransmissores, todo o processo neurovegetativo, ele tem efeitos bem diferentes, embora nós sejamos todos seres humanos, mas na nossa constituição psíquico-energética e orgânica, nós usamos neurotransmissores diferentemente. Os racionais utilizam muito mais neurotransmissores que são voltados para armazenamento, memória, né, de longo prazo, racional, fria, usando aí uma corrente energética que nós chamamos de centrípeta, enquanto as pessoas emocionais, no caso do conflito familiar, utilizam muito mais o campo límbico, né, os neurônios espelhos de empatia, como vai você, prestar atenção, perceber as necessidades, perceber, observar o outro, será que está gostando, será que não está gostando, e isso tudo cria conflitos entre filhos, mães, pais, companheiros, companheiras, porque o racional e o emocional, eles têm esse pequeno antagonismo natural necessário. Aí você vai dizer, poxa, para que Papai do Céu Deus fez isso? Não, Papai do Céu Deus fez isso, a natureza é maravilhosa porque nós não somos iguais. Mas as pessoas querem que nós sejamos iguais, querem criar padrões, onde num padrão a gente siga um padrão, seja ele familiar, que é um padrão que vem de cultura, vem de uma ancestralidade dentro da família. Aí entra a questão dos arquétipos de Carl Gustav Jung, porque os arquétipos, ele quando estudou com muita propriedade o Carl Gustav Jung, o grande psicólogo, né, suíço, aquilo mostrava, mas os arquétipos foram mudando, né? Ele morreu, mas os arquétipos mudaram. Ele foi lá ver as religiões orientais, então ele basicamente percebeu, o Carl Gustav Jung, que as pessoas do Oriente, que são mais racionais, mais frias, mais, né, vamos dizer assim, mais ponderadas, elas viviam buscando um nirvana para dentro, ou seja, buscando o entendimento interno. Enquanto as pessoas ocidentais, as pessoas do Ocidente buscam, né, a felicidade, essa coisa através do externo, da comparação, da roupa de marca e tudo isso. Então, dentro do próprio planeta Terra, nós temos configurações dos inconscientes coletivos, de arquétipos diferenciados dentro de cada cidade. Não vou nem falar países, né? Vamos falar até inclusive do Brasil, de cidades, né? O Nordeste, tem cidade do Nordeste que é mais emocional, tem cidade do Nordeste que é mais ativa, tem cidade do Nordeste que é mais, vamos dizer assim, mais racional, o Japão na Ásia é mais racional, e aí a China já é um misto, e por aí vai, né? Tá certo? Então o conflito entre os emocionais e os racionais está muito ligado a essa divisão de que um é mais frio, precisa de isolamento, precisa de fazer as suas coisas e precisa de fazer outras coisas, enjoa com facilidade, enquanto os emocionais precisam se dedicar, precisam saber como é que o outro, qual é a resposta do outro, dentro dessa proposta da empatia, né? De perceber o outro, ok? Espero ter ajudado. E agora vamos falar de mais alguns conflitos, né? Então, nós temos aqui, a Eliane disse emocional com racional, falamos agora, né, do emocional com racional, e ainda completando, os racionais, eles podem ter uma questão de que eles querem viver o negócio, depois ele volta para você, para quê? Para querer beijar, para querer fazer sexo, para querer fazer tudo isso, depois ele volta, aí parece até que as pessoas que vivem com o racional se sentem um tanto assim, será que... Porque o racional tem necessidade de também sair com outras pessoas, no sentido, não... Estou falando de sentido de traição, ver outras coisas, sair com os amigos, para depois voltar, porque tem a questão inconsciente de enjoar. Enquanto o emocional não, o emocional ele vive, ele gruda. Não estou dizendo que o emocional são grudentos, mas ele vive aquilo, ele sente aquilo lá, aquilo motiva eles, o sentimento, a troca do sentimento, a troca da energia, isso move o emocional, né? Enquanto o racional tem que haver uma divisão, tem que haver um prazer para outras coisas, tem que haver isso, porque a caixinha dos emocionais são cheias de propostas ali, e são muitas, né? Enquanto o emocional não é que tenha várias propostas, o emocional ele é mais retilíneo,
porque o emocional ele vem já do timo aqui, do cardíaco, do coração. Eles sentem mais, eles têm lá dentro um contato com o campo límbico muito maior, né? Um contato com essa coerência cardíaca que hoje tanto se fala ali, cabe mais aos emocionais. Ah, então quer dizer que uma pessoa racional e ativa não tem coerência cardíaca? Não. E todo mundo quer que tenha. Não é? Existem ferramentas maravilhosas que quer que a pessoa sinta aquilo. E a pessoa vai para essas ferramentas que tratam do emocional, mas todos nós temos o campo emocional instintivo. Todos nós sentimos, todos nós temos os nossos perrengues, mas existe aquilo que foi a descoberta das inteligências naturais humanas, que nós temos um campo cognitivo onde nós moramos primeiro. E no caso das pessoas que eu intitulei Inteligência Racional, essas 4 personalidades que nós vamos estar falando, né, muito em breve, elas conjugam de outra forma, enquanto, né, a música dos emocionais é diferente da música dos racionais. E agora vamos aqui ver mais aqui. Se não der tempo hoje, amanhã a gente fala dos outros conflitos, tá? Hoje a gente está falando, foi escolhido primeiro o racional com o emocional. Depois nós vamos falar também ali, ó, a Elis queria ativo com racional. Vamos falando também, apareceu o ativo agora com racional. Racional com emocional, ó. A gente falou agora há pouco, viu, Irene? E também ali né? Nós temos aqui Almeida, né? Agora deve ser a Dilné Almeida, também ativo com emocional, vamos falar ali, que é ativo com racional e ativo com emocional. A dona Jaça emocional com racional, né? Então ali o pessoal falou ali, a gente falou emocional com racional ali, para vocês, tanto racional com emocional, como emocional com racional, é dentro disso que eu falei para vocês agora. Vai haver conflito? Vai. Agora, existem pessoas que são ativas e parece que são racionais. Quando é que eu sei que sou ativo ou sou racional? Quando é que eu sei? Como é que eu sei? É quando eu sou uma pessoa ativa, mas eu uso o racional em segundo plano. Então eu sou uma pessoa mais séria, mais assim, gosto de ver as coisas acontecer, mas eu gosto de confronto. Então já mostra que eu sou um racional, eu sou um ativo com racional. O racional, ele não quer confronto com ninguém, eles não são de confrontar, não são de intimidar. E a pessoa que tem um ativo com racional, elas já são mais de confrontar, de pensar o contrário, de quebrar paradigmas, né? Agora a pessoa ativa, elas são diferentes, elas buscam mais a ação. Ah, então existem pessoas que são ativas com racional em segundo plano? Sim, são as configurações que nós vamos estar falando ali, quando a gente abrir ali cada grupo natural de inteligência na sequência. Eu acredito que, eu não sei se vai ser amanhã, já é domingo, nós temos segunda-feira, nós temos até o final do mês de setembro para a gente, mas eu sei que tem que ter 12 dias, são 12 grupos naturais de inteligência, são 12 personalidades na nossa descoberta. Então vamos falar agora que aqui, depois falaram aqui que o ativo com racional, vamos falar agora, mudar um pouco, né? Eu acredito que a gente parece que está trabalhando o racional com todo mundo, né? Acho que todo mundo aí tem um conflito com o racional, né? Parece isso. Olha, vocês que são racionais, fiquem agora bem ligados ali, porque parece que a família, as pessoas têm mais conflito aí, né? Com as pessoas, né? Do racional, tá certo? E aí a Grace Avancini colocou aqui, neutro racional, eu não sei o que ela quis dizer, a Grace Avancini. O neutro racional deve ser a filha, né? Ah, sim, vai ter, porque a filha, Grace, a sua filhinha deve ter 4, 5 anos, né? E pelo que você nos contou aí, ela se afasta, ela quer o tempo dela. Olha, uma menina com 5 aninhos ali, ela quer o time dela, ela quer se isolar, ela quer aprender as coisas sozinha, ela quer observar. E a mãe, como é um disponível, um emocional para fora, aí fica assim, filha, aqui, vem cá, filha, aqui. Aí a filha, não quero contato agora. É muito importante, tá vendo, Grace Avancini? Saber como eu lidar com o emocional, ou com o racional, mesmo sendo uma criança de 5 anos. Já é diferente lá da Flávia Ribeiro, né? Ok? A Elis falou aqui, ativo com emocional. Vamos falar aqui do ativo com o racional. O ativo com o racional, vamos lá. Agora são 7 horas e 53 minutos de live, né? 53 minutos já de live. E dizer para vocês que amanhã a gente vai continuar esse assunto, tá? Eu creio que agora só faltam 7 minutinhos para me falar, viu, Elis? A primeira coisa que eu vou falar amanhã de manhã vai ser sobre o ativo com o racional, porque agora faltam 6 minutinhos, né? Eu quero dar uma lida aqui, ver o que as pessoas estão escrevendo. Aqui a Flávia colocou aqui, o Miguel e eu temos mais conflitos, mesmo eu aplicando o meu conhecimento, mas eu sofro quieta. A tristeza e o distanciamento dele me deixa mal.
E é bem isso. Tem hora que eu não aguento e começo a falar. Ah, Flávia, não pode, Flávia. Quanto mais você deixar o Miguel, é porque você é uma pessoa muito emocional. As pessoas emocionais acham que é uma rejeição. E o emocional, olha, cá pra nós, né? Tem 35 pessoas aí, cá pra nós aqui. Segredo, segredo. Os emocionais têm pavor da rejeição. Pequena, média e grande, qualquer rejeição. Você vê que a Soraya aí, né, a dona Jassa, tem uma mãe que é uma ativa. É uma ativa, totalmente ativa, totalmente assim, ó, fazedora, totalmente espontânea, é ou não é, e sim ou não, e digo o que eu penso. Então, veja bem, isso ali, quando você tem uma pessoa ativa com o racional, a coisa até que vai. Mas quando é o emocional com o emocional com o racional, para fechar essa questão do emocional que a Flávia falou, é o que está acontecendo com a Grace, né? A Grace também é uma pessoa emocional para fora. Aí a criança de 5 anos já fica, não é rejeição. É que vocês têm que entender, olha, não tem ninguém mais do que esse grupo disponível se quiser entender. Agora, lógico, inconscientemente, veja como a natureza é, né? Gente, olha como a natureza é fantástica. Eu, cada vez que tenho os feedbacks, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer lugar, eu fico muito feliz pela descoberta ser verdadeira, ser tão assertiva, né? Tão assertiva. Eu sei que depois que eu for embora, pessoas vão melhorar muito tudo isso, né? Vão usar essa parte científica toda. Isso é muito, muito bom, tá? Agora, veja bem, Flávia, isso está dizendo que você mesmo conhecendo, tendo esse conhecimento, você sofre porque acha que o Miguel está rejeitando você, mas na verdade ele está querendo o espaço dele. É essa questão que os racionais têm da sua individualidade. No caso dos otimistas, é uma individualidade para fora. Mas se eu sou rejeitado aqui, aí o otimista parece que eu quero que a pessoa me dê atenção, eu quero aquilo. Então, o racional, se a pessoa não der atenção, ele vai buscar. Agora, se ficar querendo atenção, querendo falar, querendo saber, querendo rebuscar, querendo investigar, que os emocionais muitas vezes fazem isso, aí o racional vai cada vez se afastando, aí começam as patadas, que são muitas vezes em forma de ironia, em forma de negação e etc. E aí, muito bom esse assunto, você está fazendo isso, falando, né? E aí se expondo de uma maneira maravilhosa, porque aqui eu gosto muito que as pessoas se expõem, porque isso vai ajudar outras pessoas. Veja bem que o seu exemplo, Flávia, combina com o exemplo da Grace, a Vancini, combina com outros exemplos das pessoas que têm racional com emocional. Amanhã vamos iniciar falando já dos ativos com os racionais com os ativos, tá certo? Agora são 7 horas e 57 minutos. Nós vamos ver aqui o que o pessoal escreveu aqui. Verdade, a Flávia colocou que verdade, Zé. Quando eu rejeito ele, aí ele vem me procurar. Isso é uma lógica. Eu vi isso em centenas de lugares, de lares, que as pessoas nos confidenciaram nessa relação racional com emocional, emocional com racional. E muitas vezes não é só o emocional que sofre, não. O racional, ele, de certa forma, ele fica, poxa vida, eu quero ter o meu espaço. Muitos racionais querem sair de casa quando não tem esse espaço, né? Nós estamos passando por isso agora. O racional, ele quer sair para ele quer ter uma liberdade que muitas vezes o pai ou a mãe estão dando essa liberdade, mas mesmo assim eles não sentem a liberdade. Se cobrar alguma coisa, se pedir alguma coisa, se disser que é para fazer isso, precisa fazer aquilo, eles não entendem essa questão. Eles querem, não sei, quer ficar assim, porque os racionais eles querem aquele momento deles. Então eles sofrem também quando as pessoas ficam em cima deles também, tá certo? Não é só o emocional que vai sofrer. A Flávia colocou aqui, mas eu amo muito o Miguel, ele é fantástico. Sim, existe o amor, mas você acha que está sendo rejeitado. Aí você tem que sentir isso. Ó. Poxa, meu filho, eu amo muito, ele é fantástico. Vou deixar ele e ele vai vir atrás de mim, quando necessário, tá certo? Tem que ser assim, até no relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não importa. Dentro da família, os racionais, eles são assim. Aí a mãe, um pai, acha que o filho é assim, é esquisito. Aí leva para o quê? Leva para fazer um diagnóstico, porque ele é diferente de mim. Eu sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa emocional, nosso filho é esquisito, ele é quietão. Ele é introspecto. Não, ele é normal. Ele é de uma inteligência que não é sua, do seu pai, da sua mãe, não é a inteligência dos pais, não é a inteligência do outro irmão. Ele é a inteligência que Papai do Céu, que Deus outorgou, que a natureza construiu. E temos que respeitar isso nos nossos filhos, respeitar isso nos nossos companheiros e companheiras, respeitar isso dentro do clã familiar. Eu tenho um primo que é assim, uma prima que é assim. Não, é assim, mas não é como você. Você tem que respeitar. Isso é a base fundamental da descoberta das inteligências naturais humanas. Muito bem. Aí aqui a Sandra Berrigan colocou aqui, gostaria que você
falasse um pouquinho sobre como eu melhorar a lidar com os racionais, filhos, netos e bisnetos. Então, Sandra Berg, dona Sandra, é o seguinte, como o seu emocional é diferente do da Flávia e da Grace, o seu emocional é mais um emocional observador, não quer conflito. E aí é onde os racionais, muito bom ter falado, eles podem montar, eles podem fazer chantagens, né, emocionais, eles podem querer ditar, porque se você der espaço também para o racional demais, o que acontece? Eles começam a ditar nossas vidas, né? Foi muito bom a dona Sandra falar isso. Eles começam a dizer, porque os emocionais ficam um pouco perdidos. Acontece uma coisa, seja financeira, seja alguma coisa que dê um pânico no emocional, ele fica perdido. Aí o racional aproveita para, não que o racional queira manipular, porque qualquer grupo pode manipular, mas inconscientemente os racionais começam a comandar a vida da pessoa. Não importa se é uma avó, se é uma oma, se é uma nona, né? Se é uma avó, não importa. Quando é emocional, os racionais aí, eles deram espaço, eles começam a dominar, dizer o que a gente tem que fazer. Então a melhor forma de lidar com eles, com os filhos e netos e bisnetos que são racionais, é manter uma distância, mas dizer o que é o que não é. E dizer de forma firme e se afastar. Aí eles começam a pensar, eles começam a dizer, olha, a avó tá diferente, olha, eu não sei. Mas ela sempre diz isso, mas ela volta atrás. Ela é emocional, né? Mesmo que ela não sabe, porque às vezes as crianças nem sabem o que é isso, e não sabem, né? O Gustavo, mesmo que tem 5, 6 anos, da Flávia, ele é um ativo, mas ele não sabe o que a mãe é emocional, o que é aquilo, ele só sabe que ele é de um jeito e que ele já percebe que o pai, o irmão e a mãe são de outro. Então, Sandra Berg, o mais importante é como uma pessoa emocional mais quieta, mais observadora que você é, que não gosta de conflitos, que os animais e as crianças gostam de você, né, Sandra? As pessoas que são emocionais, que faz parte do neutro emocional, toda criança, todos os animais gostam. E o que é que acontece? As crianças sentem essa facilidade. Eu devo deixar de ser assim? Não. Papai do céu, a natureza quer que seja assim. Agora, com esse aprendizado de saber lidar com os racionais, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns limites, eu vou me afastar um pouco, ficar observando as coisas, mas deixar com que, é como uma frase de Jesus, né? Vinde a mim as criancinhas, deixa que eles venham, mas eu não posso estar toda hora fazendo tudo. Esse apoio total ao racional não é nem que eles não gostem só. É a questão que não faz bem para eles, porque eles precisam sair do casulo. E para sair do casulo, para interagir com as pessoas emocionais, eles precisam o quê? Ficar à vontade, mas não é a vontade para fazer coisa errada, não é a vontade para se perder na vida, não. É a vontade no sentido de, eu não vou lá perguntar como é que ele está, ele vai acabar vindo para perguntar como é que eu estou, ou o que está acontecendo, porque eles não suportam muito isolamento, a não ser o distante. Existe um grupo no racional, que é uma personalidade, que nasceu para se isolar e ama se isolar. Mesmo assim, ele de tão isolado é capaz de procurar, porque vai ter uma hora que ele vai procurar a pessoa, tá certo? Muito bem, muito obrigado aí, viu, Sandra Berg, por ter colocado essa questão aí, que ajudou a muita gente, com certeza. Aí a Grace Avancini colocou aqui, meu esposo está confirmando aqui que é verdade, isso mesmo, ele é racional e é futurista. Olha só, um abraço aí para você, Rodrigo. Exatamente, ele precisa do espaço dele, né, Grace? Aí eu sei que o emocional fica se sentindo um tanto rejeitado, mas, gente, a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas não são iguais a nós. Eu conheço casais de emocionais, conheço casais de racionais, conheço casais de pessoas ativas, conheço. Eu conheço um casal de ativos, de fazedores, só para a gente brincar um pouco, que eles diziam assim, olha, JF, eles me chamavam de José, olha, José, nós temos uma cozinha, minha mulher tem 3 cozinhas. Aí eu digo, assim, a da churrasqueira, uma que a gente tem para o povo ver e uma que a gente não usa porque nós dois não queremos sujar nada. Então a gente come fora, é tudo limpinho, não tinha nem faxineira, porque os dois não tinham como ter faxineira, porque eles tudo que eles tiravam, colocavam no lugar. Então, existem pessoas assim, casais assim. Agora, quando você tem aquela proposta familiar que você buscou, que aconteceu e que agora se consagrou, agora eu tenho que saber lidar com ela. Eu sou obrigado a fazer o que o outro quer, o que a outra quer? Não, tem que entrar no consenso. Quem mais se conhece, tem uma frase que eu sempre disse, né?
aquele que conhece a si mesmo e aos outros enxerga muito melhor e mais longe. Então, quando você se conhece aos outros, você tem a proposta de enxergar muito melhor e mais longe e diminuir os conflitos, que essa é a base fundamental da descoberta das inteligências naturais humanas. Estamos aí com 8 horas e 4 minutos, faltando 1 minuto para nós finalizarmos a live de hoje, né? A dona Adna entrou, já estamos no finalzinho da nossa live, seja bem-vinda, dona Adna. E logo amanhã às 7 horas, não, amanhã é domingo, então amanhã eu vou agora anunciar o novo horário. Amanhã, todo domingo, quando for domingo, nós vamos iniciar às 9 horas em ponto, tá certo? Para deixar vocês dormir um pouco só no domingo. Na segunda voltamos às 7 horas da manhã. E quem não viu hoje toda essa live sobre comportamento emocional, ativo e racional, você daqui a pouco vai ficar gravada aí, você pode assistir, marquem mais pessoas, né? Compartilhe aí o nosso vídeo e amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos de volta aqui com vocês. Eu desejo um bom final de semana, que vocês possam buscar esse conhecimento e, acima de tudo, perceber que nós não somos o centro das atenções, seja da nossa família, seja do mundo, e que nós precisamos, todos nós, entender como o outro pensa, respeitar as outras pessoas dentro da proposta natural que Papai do Céu, a natureza, fez para cada um de nós. Eu vou subir um pouco aqui, então ali a Luciane Fontes coloquei, eu acho que sou os dois, né? Gosto de ficar juntos o tempo todo, mas chega uma hora que eu quero ficar sozinha. Difícil entender o porquê. KKK. Amanhã nós vamos entender, Luciane Fontes. Muito obrigado aí pela colocação. E é bom você fazer o inato para saber, porque nós temos os campos, todos os 3 campos, né? Racional, emocional e ativo, e também vice-versa. Mas temos 2, que é um primeiro e um segundo, e temos um que Papai do Céu, a natureza, quis que a gente ficasse com pouco contato. É isso que nos torna também diferente, né? A Elis colocou aqui: meu marido futurista racional é frio com as filhas, mas fica muito em cima de mim e me sufoca. Ai, meu Deus, é a paixão que é muito grande, né? E aqui ela diz assim: meu marido não tem nenhum amigo, só colegas, então julga muito as pessoas. E isso, o racional julga porque é a maneira como a família também, isso vem muito da herança atávica familiar, viu, Elis? Compreendendo a família dele, você vai compreender um pouco sobre ele também. A Maristela aqui entrou. Maristela, seja bem-vinda. Estamos finalizando agora a nossa live. Amanhã estaremos, que é domingo, amanhã só domingo, só os domingos, que vai começar às 9 horas da manhã. Amanhã será o nosso 7º dia de jornada. Então, gente, um beijo para todos. Eu não vou dar para ler tudo aqui, mas depois temos aqui mais aí o Bruno, né, Pinheiro. Se eu sinto rejeição, é como neutro emocional, tendo me fechar dentro da concha. Olha só, Bruno, muito obrigado. É exatamente isso que a dona Sandra também sente como a neutro emocional, de se fechar dentro de uma concha. Isso aí, amanhã a gente também pode fazer alguns comentários. Amanhã vamos estar trabalhando aí ativo com emocional, como é que se processa. Então é fato, Zé, colocou aqui a Rose, é fato, Zé, tem um racional em casa e graças a essa ferramenta melhorou muito nossa convivência. A Juliana aqui dos Anjos da Bom Dia, estamos terminando, Juliana, então aí todo mundo aqui agradece, e a Márcia, todos aqui, Marcelo. Olha, gente, um grande abraço e fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, às 9 horas da manhã, só nos domingos a gente se encontra com certeza. Tudo de bom, tchau, tchau.